depois daquele homem ter perguntado a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus ter respondido a ele, o que está escrito na lei? Ele falou: amar a Deus, toda a alma, todo o coração, toda a mente, e a seu próximo como a si mesmo. Daí Jesus falou: então faça isso. O homem perguntou a Jesus ainda: quem é realmente meu próximo? Ele perguntou a Jesus: quem é meu próximo? O que Jesus fez? Jesus ele explicou contando a história para aquele homem. Jesus contou uma história para ele. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu das mãos de um assaltante. E lhe arrancaram tudo e espancaram e foram embora, deixando quase morto. E Jesus continuou dizendo: por coincidência, um sacerdote descia por aquela estrada, mas quando viu, passou pelo lado oposto. Do mesmo modo, um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo lado oposto. Mas certo samaritano, viajando pela estrada, encontrou, ao vê-lo, teve pena. Jesus continua: e ele se aproximou-se, enfaixou o seu ferimento, derramou nele azeite e vinho, então pôs o seu próprio animal, levou à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse, cuide dele. Tudo o que você gastar além disso, eu lhe pagarei quando voltar. Depois de contar a história, Jesus, o grande instrutor, faz ao homem uma intrigante pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez ao homem? Depois de contar a história, sobre essas pessoas, ele fez a intrigante pergunta. Depois de ter falado sobre o samaritano, que fez o que o samaritano? Ele se aproximou, enfaixou seus ferimentos, derramou nele azeite e vinho, então pôs no seu próprio animal, levou a uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuide dele, tudo o que você gastar além disso, eu lhe pagarei quando voltar. Pagarei quando voltar. Foi o que aquele samaritano fez. E ele fez o quê? Ele disse assim: depois de contar a história de Jesus, aquele grande professor, grande instrutor, ele perguntou, fez uma intrigante pergunta: qual desses 3 você acha que se mostrou-se o próximo do homem que caiu das mãos de assaltante? Intrigante pergunta, Qual desses 3 você acha que mostrou ser o próximo? Ele falou, primeiramente, ele tinha falado o quê? Que ele tinha falado? Tinha falado para o homem, ele falou: instrutor, o que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: está escrito na lei. Como você lê o que está escrito na lei? E ele disse, ama a Deus, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e o seu próximo como a si mesmo. Aí ele perguntou ao instrutor: quem é realmente meu próximo? Queria saber quem era o próximo dele. Instrutor, quem é realmente meu próximo? Aí Jesus contou a história, como nós vimos aqui, a história todinha, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, Aí descia, caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram e foram embora, deixando quase morto. Jesus continua dizendo: por coincidência, um sacerdote descia por aquela estrada, mas quando viu, passou pelo lado oposto. Do mesmo modo, um levita, quando chegou ao lugar e viu, passando pelo lado oposto. Mas certo samaritano, viajando pela estrada, encontrou e vê-lo, teve pena. Então, qual desses 3 mostrou-se o próximo daquele homem que tinha caído do chão, tinha sido roubado pelos assaltantes, E tinha levado umas pancadas, tinha sido assaltado, estava quase morto. Qual desse mostrou seu próximo? A pergunta é interessante, Que nós devemos amar a Deus e o próximo. Agora a pergunta é interessante: quem é o próximo, Qual mostrou ser o próximo daquele que tinha sido assaltado, tinha caído no chão, estava quase morto? Quem mostrou ser o próximo? Qual dos 3? É a pergunta que Jesus fez para ele. Qual dos 3